Muita gente no Brasil acredita que Portugal paga muito menos do que outros países aqui da Europa e muitos amigos meus me mandam essa pergunta, filé, recebi uma proposta de emprego para me mudar para Portugal, vale a pena aceitar ou não? Fica comigo que nesse vídeo eu vou esclarecer todas essas dúvidas. Bora, roda a vinheta. Bom pessoal, os argumentos que eu vou apresentar no vídeo de hoje é baseado na minha experiência aqui em Portugal. É claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, tem muitas pessoas que vêm para cá e têm uma experiência completamente diferente da minha. Então se você já passou aí por Portugal, deixa aí nos comentários a sua experiência, o que você achou do país. Pode até ajudar algumas pessoas que têm algumas dúvidas e você vivenciou uma coisa diferente da minha. Mas eu vou tentar trazer aqui para você bons argumentos para tentar te mostrar por que você deve considerar Portugal como um dos países sim para você viver. Então vamos lá. Bom pessoal, então aí a maioria dos brasileiros tem esse pensamento de que Portugal paga muito menos do que outros países aqui da Europa. Eu já vou te adiantar, realmente, em valores brutos, na maioria dos casos, é claro que a gente pode ter exceção, pode ter devs, pessoas que recebem muito bem aqui em Portugal, comparado até com outros países muito fortes na área de TI, como a Alemanha, como Irlanda, por exemplo. Mas na média, galera, Portugal costuma pagar menos em termos brutos do que outros países. Aí, se a gente comparar, por exemplo, um desenvolvedor mid-level aqui em Portugal vai beirar ali o salário de mais ou menos 40, se for um pouquinho melhor, 45 mil euros anual. E se você comparar aí, por exemplo, na Alemanha, esse mesmo desenvolvedor vai ganhar aproximadamente 55, pode chegar até 60 mil euros, já dá uma diferença de pelo menos 10 mil euros anual. Mas galera, isso não é simplesmente uma conta simples assim de salário bruto, que no final das contas o que importa é o quanto sobra para você no final do mês. Então quando você for receber uma proposta, tenta comparar outros países, o quanto você ganharia e o quanto você pagaria de imposto já na fonte. Então por exemplo, vamos usar um exemplo aqui da Alemanha. Eu sei que acima de 55 mil euros anual na Alemanha, você pode chegar a pagar 42% ali de imposto para o governo. Tem alguns casos até que isso pode ser um pouco maior. Então imagina você, quase metade do seu salário já fica direto na fonte. É um custo muito alto e você tem que considerar. Outra coisa que você também tem que colocar no papel, o custo de vida nesses países, pessoal. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes aqui. Não necessariamente falando do custo de Portugal comparado com os países, mas a gente vai usar como exemplo o aluguel desses países comparado com Portugal. Então imagina uma pessoa que ganha aí aproximadamente 55 mil euros anual na Alemanha e um dev que ganha 45 mil euros aqui em Portugal, que vai ser mais ou menos o mesmo nível de desenvolvedor, galera. Na Alemanha, então, ele já tem aí praticamente 50% do salário dele ali descontado na fonte, já vai para o governo. Enquanto em Portugal, essa taxa, esse imposto vai variar ali entre 35%, um pouco menos até se você tiver aí, por exemplo, dependentes. Tem muita gente que vem com a esposa, com o filho. Aqui em Portugal, se você tiver dependentes, esse valor, essa taxa de imposto diminui. E outra coisa, galera, para quem é estrangeiro aqui em Portugal, dependendo do tipo de contrato que você tem isenção de imposto da Segurança Social. Então esse imposto pode cair ainda mais e ficar ali em torno de 23%, 22%, galera. É uma diferença enorme. No final do mês, o que sobra para você é muito maior do que comparado com esses outros países. Outra coisa que a gente pode aprofundar aqui é a questão do aluguel mensal. Imagina você, eu tenho aqui a minha experiência aqui em Portugal. Eu moro na região do Porto, eu moro em Matosinhos, que é um distrito aqui bem próximo do Porto, fica próximo do litoral, é uma área super valorizada, pessoal. Eu saio aqui de casa, 10 minutos a pé eu já estou na praia. Tem aqui todas as principais marcas de mercado, às vezes até duas, por exemplo, o Continente tem duas aqui muito próximo de casa. A estação do metro fica bem aqui do lado, então eu nem precisaria ter um carro, autocarro passa direto, enfim, a infraestrutura aqui é muito boa. Eu moro num apartamento T2, muito bem localizado, ele passou por uma reforma um pouco antes de eu alugar, então ele é muito novinho, todo mobiliado e a gente paga 650 euros mensal. Um apartamento T2 de aproximadamente 90 metros quadrados. Esse mesmo apartamento, pessoal, lá na Alemanha, por exemplo, vamos pegar a região ali de Berlim, que é onde tem a maior quantidade de vagas. Berlim, Hamburgo é até um pouco mais caro, mas Berlim, pessoal, que nem é o lugar mais caro da Alemanha, você vai encontrar esse mesmo apartamento aproximadamente 1.500 euros para cima, pode chegar até os 2.000 euros se você alugar ali mais próximo do centro, uma localização um pouquinho melhor.
Então só aí, galera, já é praticamente não, dá até 3 vezes mais o aluguel só da sua casa. Então a diferença é realmente muito grande e você tem que colocar isso no papel quando você receber uma proposta de Portugal ou de outro país e comparar muito bem o quanto vai sobrar para você no final do mês e não simplesmente olhar para o valor bruto. Fora esse custo do aluguel, galera, tem aí diversos outros custos de vida que a gente pode abordar que também vai influenciar nessa sua decisão, tá bom? Então aí tem comida, tem transporte, porque afinal de contas você está chegando num novo país, você ainda não vai ter carro, você tem que levar isso em consideração. Se você vier, por exemplo, com a sua filha, com a sua esposa, também é um custo a mais. Pensa que esse custo é sempre multiplicado por 3, então o que você gastaria com comida é sempre vezes 3. Então também, galera, toma cuidado aí, porque o custo de vida nesses países é bem maior do que Portugal, tá bom? Eu vou te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, eu vou fazer para essa semana ainda um vídeo detalhando todo o custo que você tem aqui em Portugal, baseado na minha experiência aqui na região do Porto, que é bem próxima aí também de Lisboa, vai mudar ali algumas coisinhas. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder esse conteúdo, que vai ser mesmo muito interessante. Eu vou te dar aí algumas dicas até de como você consegue diminuir um pouquinho esse custo que você tem mensal. Então você não pode perder esse conteúdo. Fica aí comigo, se inscreve no canal que vai sair logo logo. E aí a gente já pode entrar em outros fatores que podem influenciar a sua decisão. Por exemplo, o meu caso, galera, eu vim pra cá com a minha esposa e com a minha filha. Eu trabalho, obviamente, a maioria das pessoas aqui em Portugal, por mais que o país fale português, os projetos são, na maioria das vezes, projetos internacionais, então você vai ter muito contato com o inglês. Eu fiz um vídeo explicando um pouquinho sobre isso, inclusive tem um vídeo no canal onde eu converso com um recrutador aqui de Portugal. Se você ainda não viu, você não pode perder. Vou deixar aqui o link para você conferir lá depois. Mas pessoal, a língua é um fator muito importante para adaptação. A minha esposa e minha filha se adaptaram muito facilmente aqui no país, porque tem a facilidade da língua. Aqui também é português, apesar de ser um português diferente do Brasil. É muito fácil você entender, logo você já se acostuma. Então minha filha teve uma facilidade muito grande para se adaptar na escola. A minha esposa, assim que já conseguiu a documentação, também já poderia começar a trabalhar. Então tem esse fator, galera, que pode influenciar muito. Se você for, por exemplo, vou pegar de novo o caso da Alemanha. Você vai, obviamente, quem trabalha na área de TI, vai trabalhar na maioria das vezes com inglês, então para você não vai ser um problema. Mas se você vier aí com sua esposa, com sua filha, por exemplo, pode ser um problema muito grande. Elas podem aí depender demais de você, isso vai afetar demais a parte psicológica, também tem que trabalhar isso muito bem. E pessoal, outra coisa, você não consegue trabalhar nesses países se você não tiver pelo menos um mínimo ali para se comunicar. Então se a sua esposa não fala alemão, ela não vai conseguir um emprego, galera. A não ser que ela seja da área de TI, obviamente que ela pode usar o inglês, mas se você aí se mudar para a Alemanha ou até outros países, por exemplo, a Holanda, se você não falar o idioma local, dificilmente você vai conseguir um emprego fora da área de TI, pessoal. Então também leve isso em consideração quando você for receber uma proposta de outro país. Aqui em Portugal, a facilidade da língua ajuda demais na adaptação da sua família, galera. Outro fator importante que você tem que considerar, pessoal, é o clima. Principalmente se você vem de uma região aí do Brasil onde não faz tanto frio, que é mais ou menos a região onde eu morava, próximo de São Paulo, ou se você é da região norte aí do país, está acostumado com um pouquinho mais de calor, o inverno na Europa é muito mais rígido, é muito mais intenso, pessoal. Mas Portugal fica ali mais próximo do Brasil. É claro que o inverno português também é mais rígido, é mais intenso do que o Brasil. Mas, por exemplo, se você pegar ali a região de Lisboa, é tranquilo, você vai conseguir se adaptar muito fácil. Faz mais frio, mas não é aquele frio tão intenso comparado com outros países aqui da Europa. Se a gente pegar de novo aí, por exemplo, a Irlanda, a Alemanha, a Holanda, pessoal, o inverno nesse país é muito rígido, é muito intenso. E se você não está acostumado, pode ser também aí outro fator problemático. Você vai, por exemplo, na Alemanha, passar uma grande parte ali do ano no frio, sem ver sol, e a gente no Brasil está muito acostumado a ter o sol no dia a dia, ter aqueles dias mais ensolarados. E isso também é um fator muito importante, galera. Parece que não, mas isso influencia demais a sua qualidade de vida. Então imagina, aqui em Portugal a gente tem praticamente o ano inteiro ensolarado, até mesmo no inverno, onde chove muito, principalmente aqui na região norte do Porto, chove demais, mas ainda assim você tem ali alguns dias ensolarados dentro do inverno, até no outono, e no verão, pessoal, é 9 horas da noite, o sol tá lá em cima, é a coisa mais gostosa do mundo. Então você tem aí o fator clima, que também é muito importante. Você precisa considerar isso quando for receber uma proposta aí entre Portugal e outro país. Se você não está tão adaptado ao frio ou não gosta tanto do frio, tem que considerar isso antes de aceitar a proposta.
Outro fator importante, pessoal, é a cultura local. É muito importante você saber que quando você vai para um país diferente, a cultura é às vezes totalmente diferente do Brasil. A gente está acostumado com aquele jeitinho brasileiro, acolhedor, todo mundo ali sempre brincalhão, a gente aceita quase que todo tipo de brincadeira, mas na Europa é um pouquinho diferente, principalmente se você pegar os países ali mais próximos da Alemanha, Holanda, esse tipo de país, eles costumam ser um pouquinho mais rígidos, um pouquinho mais secos. Aqui em Portugal, a gente tem a facilidade de ter essa conexão histórica entre Brasil e Portugal, então a gente já tem uma aceitação um pouquinho melhor. Os portugueses, pelo menos no meu caso, sempre fui muito bem acolhido, eles são super educados, super solícitos, então nunca tive problema com isso. Inclusive, aí por questão de curiosidade, se você for à praia ou em algum barzinho aqui português, é muito comum você escutar música brasileira. Toca ali a Anitta, toca um sertanejo, um forrozinho, então você até se sente um pouquinho em casa, às vezes tem esse pouquinho de cultura brasileira. Se você vai em algum mercado, é fácil você encontrar agora produtos já brasileiros ali, então você encontra coisas como pão de queijo, um lugar ou outro já começa a aparecer catupiry, o guaraná brasileiro tem aqui na maioria dos mercados, então também é um fator importante, pessoal. Você precisa levar isso em consideração, que se você for, por exemplo, para a Alemanha, de novo, vamos usar o exemplo da Alemanha, você pode ter mais dificuldade com a cultura deles, com o jeito alemão, que é um pouquinho diferente e a gente não está tão acostumado. O fator comida também é óbvio que se você for no mercado, a maioria das coisas você vai encontrar, mas pode ter também ali alguma dificuldade, porque não vai ter nada escrito em português, é um pouquinho mais difícil você identificar um produto ou outro ali, você pode ter algum problema. Eu tive até problema assim aqui em Portugal, que algumas coisas têm nome diferente. Imagina nesse país onde a gente não fala a língua e não entende nada. Outra coisa, também aproveitando na parte cultural, galera, se você está acostumado a assistir aquele filminho no final de semana, inclusive, vou te convidar mais uma vez, se você não é inscrito no canal, toda sexta-feira eu lanço vídeo falando de filmes, indicando filmes para você assistir no final de semana. Deixa aí sua inscrição para não perder minhas indicações. Mas, por exemplo, se você gosta de filme e vem aqui para países que não falam português, por exemplo, Alemanha, você vai ter um problema muito grande no catálogo, galera, porque a maioria dos filmes não tem a dublagem, não tem a legenda brasileira, a legenda português. Então você vai ter um problema para assistir esses filmes. Se você não fala inglês, se a sua esposa não fala inglês, vai ser um problema, você não vai conseguir assistir nada. E aí pode ser outro fator importante para você aí ter uma experiência ruim nesse tipo de país, tá bom? Leva isso em consideração quando você for aceitar a proposta. Esse é um outro fator positivo que a gente tem aqui em Portugal, a facilidade da língua. Ajuda na hora de você comprar alguma coisa ou assistir um filminho gostoso aí no Netflix ou na Amazon, qualquer outro tipo de on demand que a gente tem hoje no mercado, galera. A maioria deles aqui tem tudo em português também, se você quiser. Bom, galera, e eu poderia ficar aqui falando para você diversos motivos ligados à qualidade de vida. Portugal é um país muito seguro, um dos países mais seguros do mundo. A gente tem aqui realmente a tranquilidade de andar na rua. Minha filha vai para a escola, eu fico super tranquilo. A gente mora aqui no condomínio, às vezes ela sai para andar, a gente fica super sossegado, não tem problema nenhum. Então também é um fator importante. A gente podia ficar aqui praticamente o dia inteiro falando de coisas para te convencer a mudar aqui para Portugal. Se ficou algum tema, alguma pergunta aí que eu não te respondi, deixa aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder. Qualquer dúvida que você tiver, galera, interage aí pra gente ajudar a tirar a dúvida e ajudar todo mundo a tirar essas questões aí antes de aceitar uma proposta para vir para Portugal ou não, tá bom? Era isso que eu tinha para falar por hoje, pessoal. Deixa seu like se você gostou do vídeo, dá um trabalho danado fazer isso aqui, criar esse conteúdo para vocês. Se inscreve aí no canal para me ajudar e ajudar o YouTube a divulgar o meu conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Fui!